Nunca fui rico na vida, nunca tive prazer. Toda a minha capacidade é trabalhar e sofrer. É por isso que agora meus versos vou escrever. Nasci no mês de agosto, tenho signo de leão. Não sou poeta letrado, mas tenho a inspiração de escrever os meus versos segundo a minha narração. Meu irmão trabalhou só com a caneta. Só a arma que meu irmão tinha, desde seus 9 anos de idade, foi a caneta de escrever. Não tirava da mão. Quando qualquer uma paradinha que ele fazia, a caneta estava na mão escrevendo. Aqueles pediam que meu irmão, ele nasceu predestinado mesmo para tal coisa que eu falei com vocês. Só que o menino nasceu no dia 13 de agosto. E eu sou super supersticioso. Nasceu no dia 13 de agosto. Minha mãe ainda falou assim, meu, que dia que meu filho nasceu. Ela falou, não lembro como hoje, no dia 13 de agosto de 1947. Que dia que meu filho foi nascer, ela veio ele morto lá em cima dela. Isso é que é. Agosto é mês do dragão, Eu lembro do expedito, eu não lembro quase nada. Porque ele era muito novo, ele quase não trabalhava. Eu não lembro quase nada dele, não. Dele eu não lembro muito, não. Porque ele é mais novo do que a minha filha mais velha, o expedito. Aí o dia que ele nasceu, foi um garotão muito forte. Aí a gente tinha tanta fartura, meu pai matou aquele capadão que tinha umas 12 arrobas capadas, tanta alegria. E quando ele nasceu, minha mãe conta que ele nasceu com 6 quilos. Era um menino era predestinado. O nome dele foi Promessa. O nome dele foi Promessa, que minha mãe tinha 8 dias que estava passando mal para ganhar ele. Aí falaram assim, quase 5 horas tinha uma senhora que chamava Maria. Aí falaram assim, aí meu pai chorava e falava assim, esse não nasce mais não, esse aí vai morrer a mãe e o filho. Aí falaram, aí a mulher falou assim, não, João, vai atrás da Dona Maria. Eles aí um cavalo, foi buscar ela mais de 5 horas. Minha mãe conta, que ela contava, né? Era uma velhinha magra, né? Aí quando ela chegou, ela entrou. Aí ela gritou assim, São Expedito, ajuda nessa hora das causas urgências, meu senhor. Bateu o joelho no chão, ele levantou as mãos para cima assim e fez a oração. Ele nasceu. Era predestinado, sim. Meu nome é Expedito, né? Eu sou o presidente do sindicato de Rio Maria. Eu nasci para ser poeta por dote da natureza. Sou de uma família pobre, nunca conheci riqueza. Da infância até agora, só sei contar minha história da minha grande pobreza. Foi entre as montanhas de Minas a doce terra em que nasci, mas com apenas 8 anos fui obrigado a partir. Deixei meu torrão querido, aonde que fui nascido, aonde tampouco vivi. Saí de mundo afora em busca de outros nortes, correndo atrás da aventura, andando em busca de sorte. Por onde eu tenho andado, em momento eu ter passado por golpes duros e fortes. E aos trancos e barrancos vou levando a minha vida, o peito cheio de saudade e a alma dolorida. Esta saudade malvada tá no meu peito encravada, morando sem ter saída. Lá onde nós morávamos, onde é que eu nasci, onde é que eu fui criado, nós era lavrador, era plantador de roça. Frei Inocêncio, aqui em Minas Gerais. Isso foi em Frei Inocêncio, na nossa Minas Gerais ali. Onde é que o velho pulseou lá naquela época, em 1928, ele pulseou, que lá eu nasci lá, naquela época. Né? Eu nasci lá em 36 já. Meu pai tinha terra lá, né? 80 aqui de terra, documento, tudo bem legalizado. Eu nasci, pode ser assim, vamos dizer, nasci em berço de ouro, eu sempre falo para os povos até hoje. Ele guardava palhole de milho, porco demais. Chegava a gente assim, meia-noite, ele ia pro chiqueiro, matava porco. Ele matava um boi e ele repartia com o povo. Era assim a vida dele. Tudo lá nesse lugar. Aí quando eu tinha uns 16 anos,
Foi que ele mudou para Colatina. Vendeu lá, mudou para Colatina, Espírito Santo. Ele vendeu a terra, botou o dinheiro assim dentro de um saco de estopa e um revólver e veio aqui para o Espírito Santo. Aqui é. E veio para o Espírito Santo, não é? Quer dizer que era a segurança deles, né? Com o dinheiro dentro do saco de estopa, então no carro e sumiu. E andou nessa região tudo aqui. Aí comprou essa terra aí em Colatina, comprou essa aqui no Sobrado e foi embora. E lá chegou lá para arrumar para vir mesmo. Aí botou todo mundo no carro, arrumou o carro, veio Arcanjo, Eva, que já era casado. Aí viemos tudo para Colatina, no Córrego do Timbuí. Ali nós ficamos 5 anos, só mexendo com café. A terra tinha café. Eu sou um poeta da roça. Eu tenho pouca instrução, mas na escola da vida aprendi sem ter lição. Foi a inspiração divina que me deu essa noção. E agora vos peço licença para vos falar a verdade. Mesmo sem ter português, vou usar sinceridade de aqui dizer os meus versos na minha realidade. Não é os versos bonitos de um clássico em literatura, mas sim de um poeta roceiro que vive da agricultura. São rimas simples e singela, de homem sem formatura. Mas é rimas que nasceu da minha simplicidade, vivendo lá no sertão, bem distante da cidade, contemplando a natureza no mundo de solidade. Talvez não tenha valor os versos que aqui apresento, escrito por um poeta de pouco conhecimento. São pobrezinho e singelo, mas cheios de sentimento. O Expedito era a mesma coisa. Mesmo jeitinho do pai, o Expedito. Quando eu conheci ele, né? Ele não desgarrava do pai de jeito nenhum, o Expedito. Ele andava só junto com o pai dele. Ele saía lá da casa da minha mãe, ele almoçava lá na casa da minha mãe, aí e saía, menino gordo. Aí chegava na casa da minha irmã, Eva, né? E perguntava ele assim, Expedito, você já almoçou? E falava assim, ah, mãe Eva, eu comi um pouco lá na casa de mãe, mas quero almoçar aqui de novo. Aí ele dava almoço a ele. Ele almoçava de novo. Aí ele ia para casa do Camilo, meu irmão mais velho. Aí chegava lá, minha cunhada perguntava, Expedito, você já almoçou? Ele? Ah, madrinha Maria, eu comi um pouquinho na casa de mãe, um pouquinho na casa da madrinha Eva, mas se você tiver almoço aí, eu quero de novo. Era assim que ele era. Expedito foi para a escola, a professora chamava Angelina. Ali ele estudou quase 2 anos, depois meu pai vendeu ali e veio para essa terra daqui. Fui lá numa escolinha modesta, numa casa pequenina, porém minha professora chamava-se Angelina, era de origem italiana e era gente muito fina. Até hoje, quando lembro, aquele seu modo de ser, como ela me tratava, eu nunca vou esquecer, da professora querida que me ensinou a escrever. Ele gostava de ler, gostava de fazer verso, tudo gostava, tudo. Ler os romances, como ele sempre lia, o Pavão Misterioso, a Vaca Misteriosa, aquilo ele cantava de cor. É de cor, ele não pegava no livro mais. Ele estudou e não... Ele foi estudando até que aquele livro, aí ele pegava e cantava de cor. Aí nessas alturas, meu pai já tinha vendido a terra cá em Colatina, do Espírito Santo, ali em Colatina, e tinha ido lá para Rio do Norte. E eu peguei e voltei para Minas Gerais, naquela época, já foi em 59. O meu sogro mexia com lavoura de café. Aí meu pai sempre mandava eu ir lá comprar café. Aí eu ia. Às vezes tinha vez que eu chegava lá, a Expedito estava lá no terreiro, mexendo com o rodo, mexendo no carro, esparramando café para secar. Aí com isso nós foi conhecendo. Aí quando, assim, na base das 5 vezes que eu fui lá, aí logo o Expedito começou, e quando eu chegava lá, ele sentava lá, e não tirava o olho de mim. E aí chegou um dia que ele falou que voltei lá de novo para comprar café, aí ele procurou se eu queria namorar aquilo. E ele começou a ir lá para casa de noite. Todo dia de noite, escurecendo, ele chegava lá em casa. Aí meu pai não ficava sem um foguinho assim na sala, acendia um foguinho na sala, e
que nesse tempo não tinha banco. Era um cepim de lá, outro de cá, outro lá assim, igual a cruz. Aí cada qual sentava nesse cepim, na beira do fogo, na sala. Não tinha esse negócio de, que nem hoje em dia, a gente vê dois, fala que é um só. Do tempo que eu casei, assim, não tinha nem esse quase namoro, esse agarramento que tem hoje em dia, não. Nós casou, foi morar na fazenda. Mas lá era ruim que não tinha, Expedito não tinha serviço para trabalhar. A Expedito saía para as fazendas, assim, trabalhar, assim, na fazenda para ganhar milho seco e andu, feijão andu. Acho que vocês conhecem, né, o feijão andu. Aí é o que nós comia nessa, e peixe também. É o que nós comia nesse comecinho lá. Foi em 68. 68 já. Foi que as duas que moram lá até hoje que me escreveu. Escreveu de lá para mim que o pai dele ali, Expedito, juntou, pegou o velho e a velha, meu pai e minha mãe, e Isabela, essa que está lá, que eles foram para Goiás. Nós chegamos em Goiás, nós compramos uma terrinha lá. A meu marido, meu sogro e meu cunhado. Eles compraram esse pedacinho de terra. Mas quase não tinha lugar mais assim para trabalhar. O lugar de trabalhar era pouco. Aí meu marido, meu sogro e meu cunhado sempre trabalhavam sempre em fazenda. Teve uma época mesmo, uma plantação lá, o fazendeiro, acho que até agindo de má fé, soltou lá uns bois. E os bois foram, comeram a roça que eles tinham plantado em tudo, né? Isso deu até uma certa confusão, pois meu pai ele era assim meio mais esquentado e tal. Até acho que deu umas foiçadas lá no camarada dono da terra lá, né? Junto com o Expedito. Aí eles tiveram até que sair fugido. Foi a época que eles foram ao Pará e deixou a gente em Goiás, né? Nessa época era Goiás, não era Tocantins. Quando estava com uns 8 anos, aí lá teve uma notícia lá, né, assim, de que aqui no Pará era a reforma agrária, estava dando terra para o povo, né. E aí é onde que meu marido e meu sogro e meu cunhado, aí doidou para vender a terra. Às vezes eu dizia, meu irmão dizia, não dá para ficar por aqui. Sendo que no Pará está dando terra, disse que no Pará tem uma linda reforma agrária, vamos para o Pará. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. Dois desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. A viagem assim do Goiás para Rio Maria, ela foi bastante engraçada, porque saímos numa caminhonete lá, aí foi fretada essa caminhonete. Aí fomos até Conceição do Araguaia, que tem aquele rio Araguaia. Na época não tinha ponte, né? A gente atravessava no barco, né? Aí entrou todo mundo, a família inteira dentro do barco, e o barco demorou a pegar. Ele estava indo para o meio do rio, mas não funcionava.
Eles não conseguiam funcionar o barco, né? Eu mesmo assim, eu pensava que nós nem ia afundar o barco e morrer todo mundo. E do jeito que estava enchendo d'água, sempre enche d'água, o povo vai tirando, e lá não. A minha avó, muito devota, ela pegava o rosáriozinho dela. Tinha assim, uns 5 anos, mas eu me lembro perfeitamente que ela pegava o rosário e começou a rezar. O barco só foi pegar quando estava no meio do Rio Araguaia, já estava até descendo. Né? Aí o barco pegou, aí terminou de atravessar o rio. Eu sei que nós, quando venceu o lado lá do rio, ou o alívio. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas, de praia, de campos sem fim. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas, de praia, de campos sem fim. Remador, deixa o barco correr, que estas águas nos levam para além, mas de volta elas sempre nos trazem. O Araguaia não solta ninguém. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiros, de matas, de praia, de campos sem fim. Nasci em Goiás, né? E com 3 anos de idade eu vim para cá juntamente com meu pai, meus avós, né? Vieram para cá porque se dizia que aqui no Pará o governo estava distribuindo terra, né? Dando terra para o pessoal trabalhar. Este homem veio do Nordeste. É um dos colonos do INCRA. Tem casa. Planta, a terra dá. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária providencia-lhe atendimento. Aqui ele encontrou a fertilidade que não havia na terra castigada onde nasceu. Numa casa de caboclo, 3 é melhor. Samuel Transamazônico, o primeiro menino que nasceu durante a construção da estrada. Sua educação e a das outras crianças que se encontram lá está assegurada. Os filhos dos colonos que ganharam no berço um Brasil grande devem se preparar para o futuro. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária utiliza-se de todos os recursos para que os colonos não se sintam aliados da civilização nas selvas que não acabam mais. Amazônia. Ontem, página de folclore. Hoje, rumo e destinação dos brasileiros que dissipam a assombração do inferno verde com a disciplina do trabalho e preparam o amanhã com a fecunda semente da educação. Diz que era reforma agrária, nada, mandando o povo para lá para morrer com a malária lá e... reforma agrária, coisa nenhuma que eles faziam, nada. À medida que o governo divulgou a colonização da região, dizendo que era a Amazônia, terra sem homem para homem sem terra,
eles atraíram também as grandes propriedades, os grandes proprietários, né? Neste contexto da chegada de grandes empresas, aí chegaram para cá a Supergasbras, Maná, Bradesco, Bamerindos, Volkswagen, grandes empreendimentos vieram para essa região. Ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de trabalhadores rurais de todo o Brasil que vinham para cá buscando terra e trabalho. E o que acontece é que as terras estavam tudo na mão dos fazendeiros. Porque, na verdade, as terras aqui não foram cortadas pensando em pessoa do nosso tipo. Elas foram cortadas pensando só para fazendeiro, que foi cortado os lotes de 900 alqueires. Então, o fazendeiro que grilava uma terra do Estado, que na verdade ele não era fazendeiro coisa nenhuma, ele chegava, cercava a terra e dizia, é minha. Então houve uma mistura de incompetência, de desinformação, de corrupção, que provocou sobreposição de títulos, expedição de títulos falsos, fraude nos cartórios. As pessoas compravam, os fazendeiros compravam as terras de avião, né? Você comprava terras e não sabia exatamente onde terminava e onde começava as fazendas. O que atraiu a maior parte do pessoal aqui para essa região do sul do Pará, né, foi o garimpo da Serra Pelada, onde saiu a maior pepita de ouro da história mundial, né, que foi com mais de 50 quilos, né, a pessoa sabe disso. Houve momento que dentro daquele buraco da Serra Pelada tinha mais de 100 mil homens trabalhando dentro daquele buraco, né? E quando aquilo fracassou, esse pessoal ficaram dispersos aqui no sul do Pará. E justamente Rio Maria devido ser uma terra muito boa, né, terra de agricultura, terra para pecuária, e era onde o expedito morava. Bem na beira de uma estrada, um pequeno povoado surgiu, com um povo que para cá chegava, vindo em busca de melhores dias, e aqui prestava confiança, cheio de esperança, a que reunia. Foi no ano de 73. Aqui era uma mata sombria. Para cá chegavam os pioneiros e os primeiros barracos faziam, e aqui enfrentavam um desafio na beira de um rio por nome Maria. E os anos se foram passando, aumentando sua população. Vinha gente de todos os estados, de Goiás, Minas e Maranhão. E depressa ela foi crescendo e se desenvolvendo para a emancipação. Rio Maria, meu torrão sagrado, eu te amo e te quero bem. 12 anos que vivo aqui, eu conheço o valor que tu tens. Do poeta que tanto te adora, receba agora os meus parabéns. Quando nós chegamos aqui, foi logo nós arrumou amizade com o povo. E sempre o povo ia em casa, na nossa casa. Expedito também, mesmo você não conhecia o Expedito, né? Que Expedito não parava em casa, era andando na casa de um, na casa do outro. Expedito Ribeiro de Souza, eu conheci a primeira vez o Expedito. Eu conheci ele sem ter contato com ele, vendo ele. Depois eu passei a ter contato com ele de palestra, inclusive eu estive assistindo missa na Igreja Católica e ele era um dos que fazia parte das páginas de leitura lá da missa. Então aí eu observei que ele fosse uma pessoa dali. Então aí depois descobri que ele trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria e fui vendo que ele era uma pessoa de boa personagem, que era um bom amigo, uma pessoa entendido. Então ele falava sobre movimentos populares. Expedito e meu pai trabalharam junto em algumas terras de pequenos e médios proprietários. Cantavam muito, né? Alguns hinos da igreja que a gente percebe assim que falava da questão da justiça,
falava da questão da igualdade, né? Também o Expedito era uma pessoa assim que amava a natureza, a gente percebia que nas nossas atividades políticas ou religiosas, o Expedito às vezes ele roubava a cena de todo mundo, né, com as suas poesias. Todas as vezes que quando ele vinha à noite, assim, tardezinha, né, que ele sempre chegava à noite do sindicato, eu ia para a esquina esperar ele lá, né. Aí ele pegava a cadeirinha, no taburete, né, que a gente chama aqui, taburete, ia para debaixo do poste para poder escrever as poesias dele lá de baixo. Vocês que hoje se formam é o futuro de uma nova era. Era de paz e justiça é o que todos esperam. De homens inteligentes que tenha na sua mente as coisas essenciais no papel de cidadão que exerça sua função naquilo que for capaz. Quem tem pedra joga pedra, quem tem espinho joga espinho. Mas eu ofereço flores para ser posta em seus caminhos. De que vocês vão avante, tem um futuro brilhante, cheio de grande alegria, de homens civilizados. E que você seja mergulhado no mar de sabedoria. Escrevendo as coisas. Escrevendo as coisas. Escrevia tudo. Escrevia da fábrica. Escrevia de criança, escrevia das esposas, dos pais. A pessoa fazendo assim aquelas homenagens tão bonitas. Quando ele chegava numa casa, ele já chegava falando, homenageando as crianças. É assim que ele via. Meu pai fazia tantas coisas boas para as pessoas, né? Ajudava, levava a pessoa doente para tratar. A pessoa chegava, não, está acontecendo assim, preciso da sua ajuda. Meu pai estava ali sempre, né, disposto a ajudar. Aí, em troca, meu pai não ganhava nada, né? Não ganhava dinheiro. Meu pai não tinha emprego fixo, né? A minha família chegou muitas vezes a passar fome, né? Aí eu me perguntava assim, meu Deus, como é que pode? Meu pai não trabalha, fica ajudando essas pessoas, né? E a gente passa necessidade em casa e tudo mais. Existe uma explicação para tudo isso, né? Que eu deduzi que seria o amor ao próximo, né? E quando eu comecei a entender isso, eu passei a trabalhar com ele, né? Eu trabalhava no sindicato, eu era secretária dele. Secretária, mas não pelo salário, porque não tinha como pagar salário, né? Eu me lembro do Expedito com uma música que nós fizemos uma adaptação na Igreja Católica, que falava da enxada, né? Que era uma música muito bonita, que na voz dele era muito bonita. A enxada é companheira de quem vive no sertão, trabalhando o dia inteiro para sustentar a nação. Ela não é diplomada e vive suja do chão, mas se um dia resolver abandonar a profissão, eu queria ver seu ricaço e tubarão, vestir seu Cadillac e comer televisão. Esse tipo de música eles cantavam sempre. Eu me lembro de um fato assim, da questão da eleição, por exemplo, propriamente dita, do Expedito político, em 88, quando ele saiu candidato a prefeito, inclusive pelo PCdoB, numa disputa extremamente difícil. Inclusive nessa época da campanha para prefeito, ele ganhou uma bicicleta nova, um comerciante lá deu para ele. Ele montava nela e andava a cidade toda, conversando com as pessoas, como ele sempre fazia, né? Ele fez essa campanha praticamente de bicicleta, ele não tinha um carro na campanha, né? Inclusive eles criaram na época uma brincadeira, né? Na época era votação de cédula ainda, né? As pessoas às vezes deixavam a cédula em branco, né? Aí a gente até brincava, vote no preto, não vote no branco, né? Esperando reforma agrária nunca apareceu. Instaurou aqui na região, no sul do Pará, uma espécie de guerra, né, entre os que tinham os títulos definitivos da terra, legal ou ilegal, tanto faz, e os bolseiros, os trabalhadores que vinham do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Brasil inteiro vinha gente. Os trabalhadores disputavam a terra na bala. E aí a gente sabe, nesse contexto, quem é que tem mais, né?
quem é que pode comprar mais bala, né? Esses conflitos se intensificaram basicamente na meados da década de 80, quando o governo Sarney lançou a proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária, né? Então, os fazendeiros criaram aqui na região e no município, isso ficou visível, a União Democrática Ruralista, a UDR, né? Que de democrática não tinha nada. Até 1985, enquanto havia o governo militar e enquanto os fazendeiros tinham certeza que podiam contar com a polícia civil, com a polícia militar e até com o exército, a violência às vezes ela era um pouco desorganizada, se matava um pouco aleatoriamente, né? Uma ou outra vez se matava, tem uma liderança, o caso do gringo Raimundo Ferreira Lima, é um exemplo de uma liderança assassinada. Mas a partir de 1985 a violência se tornou organizada, a violência se tornou seletiva, não se matava mais aleatoriamente, mas se começou a escolher quem ia ser assassinado. Ou se escolhia lideranças, e de novo Rio Maria é um exemplo disso, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, assassinaram diversos. Na sequência da morte do gringo e depois posteriormente João Canudo, eles tinham uma relação de eliminar todos os sindicalistas, né, que contrapunha, que defendia o pequeno, né? Na época se falava até em lista de pessoas que deveriam morrer. E meu pai sabia que ia morrer. E, infelizmente, a polícia e o próprio governador, que teve ciência disso, não fez absolutamente nada. Aqui nesse tempo, aqui a violência era demais, o povo era matando. Quando era atirar de noite, quando era no outro dia, amanhecia a gente morto nas ruas. A gente só via falar, na tal rua assim, tá um morto lá. Para ali também, amanhecia a gente cortada a goela. Era desse jeito. Não, quando nós chegamos fazia medo. Quando nós chegamos para aqui, sempre fazia perdido. Não sei o que nós veio fazer aqui na Rio Maria. A violência era demais, o povo era matando gente. Essa aqui é a foto de Braz e de Ranon, né? Dois companheiros nossos que foram assassinados em Rio Maria no dia 3 de abril. Foi sequestrado na casa deles, né? Porque eles dois eram mecânicos e aí eles usaram, convidar eles para consertar um carro, né? Um carro estava distante de Rio Maria 20 quilômetros. Daí eles vieram consertar o carro e, no entanto, passou a noite, eles não chegaram e no outro dia, 8 horas da manhã, nós encontramos eles dois, né? Que estavam mortos no meio de uma estrada lá. A chacina que houve foi justamente a dos irmãos Canuto, né? É José Canuto e Paulo Canuto, filho de João Canuto, né? Os caras chegou dizendo ser da Polícia Federal, né? E sequestrou eles e levaram para uma estrada lá que tem, né? Que liga Rio Maria a Marabá, que é a PA 150. E lá assassinou o Zé e o Paulo, né? O Orlando, né, que escapou com vida, que hoje está em Belém, né? Está em tratamento em Belém. Ele afirmou que os caras disse que ia levar eles, né? Ia fazer a chacina deles, ia matar eles e voltava para me buscar e buscar um outro, né? Que era Carlos, secretário do sindicato, né? Então eles voltavam para me buscar, eu que sou presidente do sindicato e o Carlos, que era o secretário. Tinha pegado eles, mas voltava para pegar mais. Aí chegou uns 2 homens chamando ele. Ele saiu, conversou com esses homens. Aí depois que ele saiu, ele falou para mim assim, isso aqui é pistoleiro. Tava chamando Expedito, né, para sair para a rua. Aí Expedito disse que não podia sair, que ia fazer um serviço. Parece que era aqui em casa mesmo. E aí ele saiu. Aí depois o Expedito falou para mim que era bandido. E era lá os bandidos lá da Canaã. E andava atrás nesse tempo, não podia, Expedito não podia sair não, só saísse sozinho. Ele tinha saído mais um companheiro.
Antônia, filha de Expedito, me procurou para dizer que no domingo um carro parou em frente à sua casa. Um homem perguntou se ali morava Expedito. Era um senhor moreno de uns 40 anos. Ele carregava uma bolsa vermelha. Sua mãe disse que o seu pai havia viajado. O homem desconfiou. Pessoas, né, pistoleiros mesmo, quando eu era secretária, chegavam lá no sindicato procurando onde morava Expedito Ribeiro. Pistoleiro que eu conhecia, que eu já tinha visto, né, com outras pessoas que era pistoleiro também, perguntando onde morava Expedito Ribeiro, né. Falava, não, eu trabalho aqui, eu não sei onde ele mora, né, tentava disfarçar, porque eu sabia quem eram aquelas pessoas, né. Eu dava conselho, falava para ele, Expedito, sei lá, o sindicato, Expedito. Lá o sindicato e vamos embora daqui, então vamos embora para a nossa terrinha trabalhar. Mas não. Eu só me falava que não podia sair no sindicato, não. O telefone tocou, fui atender, era Expedito. Ele pediu que eu falasse com Maria para ela decidir junto com ele a venda do lote de terra. Vender a terra significava ir embora e fazer o que os inimigos queriam. E ele dizia isso, o Expedito dizia claro, ele sabia que estava correndo, né, muito risco, né, na vida dele. A gente tinha ido numa reunião em Belém e eu lembro que ele chegou aí até nos meios de comunicação, jornais, para fazer essa denúncia, né? Foi lá em casa, eu conversando com ele, eu digo, Expedito, mas você não tem medo de você ser sequestrado e morto a qualquer hora? Você já viu os exemplos dos outros, que nessa ocasião tinham matado o Braz, o Ronan, o João Canuto. Ele disse, olha, antes disso eu não tinha medo, eu tinha medo, mas agora, de que a justiça já descobriu e sabe, eu não tenho mais medo não. Mas se acaso eu morrer, seja a vontade de Deus. Morre eu, mas a história fica. Me lembro como hoje ele dizia isso. Morre eu, mas a história fica. Fui à casa de Expedito, que chegou de Belém na sexta, acompanhado por um segurança. O segurança não se encontrava. Expedito dizia que não estava seguro e poderia morrer a qualquer momento. O trem não está fácil, ele disse. Ele sabia que enquanto os pistoleiros e os que mandam matar continuassem soltos, nós corríamos risco. Pensava então em passar uns dias em Belém. Aí ele falava assim, Expedito, por que você não tem medo? Não, você não pode andar armado. Eu disse, pra quê? Pra que eu andar armado? Não tem cima de eu andar armado, não. Não andar armado, não. E meu pai sempre frente a essa luta, sem se importar se ele ia morrer ou se não. Minha avó sempre dizia para ele, né, que ele estava ameaçado de morte, que qualquer hora podia acontecer alguma coisa com ele. Mas ele dizia que ele morria, podia matar ele, mas a luta dele continuava. No sindicato, Expedito estava nervoso e com as mãos trêmulas. Dizia que muita gente lhe aconselhava a ir embora. Até o delegado Leovaldo sugeriu que ele saísse da cidade. Eu concordei e disse, se proteja, companheiro, viaje ou se esconda. E vai passando um caminhão após o outro, levando gente para a mobilização. Trabalhadores nessa luta descobrindo que a vitória vem da organização. Trabalhadores nessa luta descobrindo que a vitória vem da organização. Fazendo greve por saúde e por estrada, pelo transporte e pela educação, pelo salário operário da cidade, trabalhadores da roça por preço na produção. Pra não sair errada, a CUT faz a discussão, onde toda a liderança dá a sua opinião, pra provar pra burguesia que as ideias estão acesas, ainda mais com a aliança operária e camponesa. Pra não sair errada, a CUT faz a discussão, onde toda a liderança dá a sua opinião, pra provar pra burguesia que as ideias estão acesas, ainda mais com a aliança operária e camponesa. Nós queríamos homenagear o companheiro Expedito também com uma salva de palmas.
Companheiros, quando em Rio Maria aconteceu uma chacina, eu estava em Belém, e os caras que assassinaram os irmãos Canuto, com os irmãos Canutos algemados, né, que eles, para executar, diziam que ia matar eles e voltava para me buscar, que eu seria o próximo que eles iam pegar. E eu hoje, por exemplo, estou aqui em São Paulo, daqui vou voltar para Belém, mas para mim viver naquela terra, eu sei que vai ser difícil, porque os pistoleiros lá, o latifúndio, está muito bem organizado. Eles estão com uma milícia muito enorme, né? Milícia essa que usa metralhadora. Então, aqui, né, a gente aproveitando esse encontro para fazer essa denúncia aqui aos companheiros e pedir também apoio aos companheiros em nível nacional, em nível de Brasil, para que a gente possa, né, dar um basta nessa violência, que eu sei que não é só do Pará, é de todo o Brasil, mas parece que o sul do Pará é o lugar número 1 dessa violência, né? Lá é um absurdo, né? Lá eu não tenho, eu estou em Rio Maria, sou presidente do sindicato, mas eu não tenho a mínima segurança. Isto porque as autoridades do estado do Pará são todas coniventes com os crimes, com os assassinatos bárbaros de trabalhador rural que acontecem por lá. A gente, se for enumerar, tem centenas deles. Tem desaparecimento de companheiros como o Cecílio, um companheiro que desapareceu lá na região da Vale do Rio Doce, morreu o Belchó com 140 tiros, morreu o João Canuto, morreu a irmã Adelaide, morreu o Gabriel Pimenta em Marabá, né? E assim centenas de companheiros que a gente pode enumerar naquela região de Marabá, Xinguara e Rio Maria, né? É por isso que eu acho que nós lá estamos numa região mais complicada. A história lá não é apenas dizer que igual a algumas regiões que não tem ocorrido assim assassinatos frequentes. E aqui eu vou voltar para Belém, que eu já disse com os companheiros, e não sei se eu posso ficar em Rio Maria, né? Eu quero ficar, tem minha família lá, tem a responsabilidade, porque sou presidente do sindicato, mas não sei se posso ficar, né? Porque realmente, sem segurança, é a mesma coisa de eu entregar a vida para os pistoleiros, né? Mesma coisa de eu entregar na mão deles, né, para ser assassinado igual os outros companheiros foram. Aí o homem falou que ele foi lá comprar, parece que foi um café. Aí tinha um cara, ó, vigiando ele lá, né? Aí o homem falou, eu acho que é um bandido, um pistoleiro. Aí que eu fiquei com medo. Pensei, meu Deus do céu. Eu procurei e falei para ele, olha, você e Carlos é para morrer e a gente tem que sair da cidade. O Expedito se negou a fazer isso, porque ele tinha compromisso com uma reunião e resolveu ficar. Ele disse que depois ele poderia até pensar. Ainda sentei com ele e falei, olha, compadre Expedito, porque ele queria que eu fosse padrinho do menino dele, então nós chamávamos de compadre. Então, compadre Expedito, eu quero muito que você saia da cidade hoje, porque se eu conseguir sair até meio-dia vai ser um milagre. Eu estou muito preocupado que eu saia e eles não acham quem matar e vai fazer alguma coisa contigo. Aí eu estava incluído com uma passagem da empresa Rodomar para Belém, tirei a passagem do bolso, falei, a passagem está aqui, o carro sai 10 horas da manhã. Eu quero que você vá embora. Até as coisas acalmarem. Ele falou, não, compadre, eu não vou sair não, porque quem que vai cuidar da minha família? Quando ele chegou lá no sindicato, eu falei para ele, contei que o homem me contou, né, que ele tinha um homem vigiando ele. Aí ele falou assim, e passei não custa não, que eu também estou assim, com um pressentimento ruim. Pois eu falei para ele, você não tá bom nem você andar nessas ruas só não. Pois é, né? Nesse dia que ele ia ter uma reunião para ele no sindicato.
Nesse tempo o velho idosa morava bem ali, pertinho aqui, vizinho nosso. Nesse tempo era horário de verão. Aí ele saiu lá para casa do velhinho para assistir o jornal. Aí assistiu o jornal lá. Aí ele chegou aqui e falou assim, eu vou lá no sindicato. Aí eu falei assim, você não vai jantar não? Ele falou, não, agora não, quando eu vim eu janto. Você não vai assistir a novela não, que sempre, nesse tempo não tinha nem na televisão não. Eu assistia lá mais a velhinha. Aí ele falou, você vai assistir a novela, mas a dona Benedita que já está começando. Aí eu fui para ver assistir a novela e ele saiu para lá, pro sindicato. Aí chegou lá, nesse dia não teve nem a reunião. E aí ele veio embora. Aí eu estava lá na vela assistindo, já tinha terminado a novela. Já estava na Zorra Total. Aí eu estava assistindo lá a Zorra. Aí bateu na porta. E vai o velhinho surdo, que era seu Dosa. Ele sentava encostadinho na televisão, que era surdo. Bateu na porta e eu falei, seu Dosa, tá batendo na porta. Aí ele levantou a cabeça. É quem, Dona Maria? Eu falei, não sei, seu Dosa, tá batendo aí na porta. Aí ele levantou, abriu a porta. Aí quando abriu a porta, o Tonho, meu genro. Aí o seu Dosa mandou ele sentar, ele ficou assim, desconfiado em pé, e eu fiquei olhando assim pra ele, aí ele olhou pra mim e falou assim, matou seus perdidos, bem ali, na 17. Ah, mas quando falou quem matou, tinha matado os perdidos, eu tava com o Maurício, o meu menino mais novo, eu tava com ele no colo, dormindo. E aí eu levantei com esse menino e passei aqui, só fiz botar o menino na cama e saí doida pra lá. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava deitado lá, estirado lá no meio da rua. Peguei o braço dele, fui no pulso dele assim, já tinha morrido. Aí a Maria. Aí eu dando ele logo chorar. Quando foi no domingo, por volta de 3 horas da tarde, eu estava na metade da minha reunião, quando chegou um primo meu para falar que o Expedito tinha sido assassinado. Quando eu recebi a notícia da morte do Expedito, eu não acreditei. Eu não acreditei porque eu achava incapaz que alguém tivesse coragem de matar uma pessoa como o Expedito. Às vezes tem hora que eu nem gosto de lembrar do que eu já passei. Eu sei que é difícil. Quero lembrar com paixão o companheiro Expedito, poeta sindicalista, deixou seus versos escritos. Fruto das comunidades, o latifúndio com maldade, tentou sufocar seu grito. Um grito de liberdade, nenhuma força calará.
Depois de todo o sangue Marte, a vida renascerá. João Canuto e outros mais plantaram justiça e paz e com certeza vão brotar. Agora tá sendo enterrado debaixo do chão. Agora, um homem de responsabilidade. Que seria de nós? No Rio Maria, se nós levantar as vistas, acha liberdade e justiça para todos. Que o povo de Rio Maria treme e sente a morte desse homem, não só dele, dos queridos que está enterrado aqui neste campo santo. E é enterrado, enterrou. Justiça! Justiça! A família! Justiça! Justiça! A família de Serginho! Justiça! 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 Eu fiquei 24 anos sem saber do paradeiro deles quando foram para lá. Aí um dia eu estava assistindo a televisão, aí eu vi aquela imagem daquele homem assim na televisão, aí falou assim, Expedito Ribeiro de Souza que foi assassinado. Aquela irmã viu na televisão, ela viu primeiro. Depois ela veio aqui. A Águida. Que ela morava aqui em Boa Esperança. Né? Aí ela veio aqui, falou, comadre, tá passando na televisão um homem assassinado no sindicato de Rio Maria. Expedito Ribeiro de Souza. E ele parece com meu pai. E se não for ele, é um da família. E é ele, que o nome é dele. Do acontecido? O acontecido é quando a Rede Globo deu essa cobertura, né? Que eu escutei no Fantástico. Escutei o Fantástico. Quando passou no Fantástico, eu falei, falei que esse meu filho aí, ó. Eu falei, isso deve ser Expedito, meu irmão, ele está lá no Pará. Eu falei, deve ser ele. Quando eu vi ele passando na televisão, eu falei assim, meu Deus, meu irmão foi embora agora. A Maria lá em São Paulo, essa está em São Paulo, descobriu primeiro, né? Porque naquela época eu não participava de política, não entendeu? Mas depois, ela lá, não orientou ela lá, ela descabeceava também, sem saber o que fazia, para saber, ela acompanhando lá, de São Paulo. Aí um lá falou que ela vai na corte, telefona para lá. Ela foi direto lá na corte, ficou sabendo na hora. Aí que ela veio de lá de São Paulo, ela que desceu de São Paulo, que veio aqui me chamar. Aí para nós parece que a morte dele foi aquele dia. A morte do meu pai foi aquele dia. Mas minha mãe estava viva ainda. Aí já tinha certeza que era Expedito, né? Ela falou comigo assim, Bibinha, o que eu vim fazer aqui? Eu já sei, ele assassinou o Expedito lá no sul do Pará, né? Eu já sei. Ela falou de fato certo. Né? Ela falou dito certo. E eu vim chamar você para nós ir lá buscar a mãe, que a mãe está lá, doente. Aí eu fui no último. Não sabia nem que o pai dele ali era falecido, não. E nem sabia como o velho, meu pai também, João Ribeiro, era falecido. Não sabia, não. Recebi as 3 notícias numa hora só. As 3 notícias do irmão ali que era falecido, pai dele, e do Expedito,
e do meu pai. Recebi essas 6 notícias numa hora só. Fui no outro mundo e voltei para cima. A minha menina fala que viu ele lá, na beira do caixão, olhando para os perdidos. E ninguém conhecia, né? José Serafim? É, esse José Serafim mesmo. Ele teve essa cara de pau dele, essa coragem de vir aqui. E foi na igreja também, que a minha menina disse que conhecia ele. Ele foi, acho que em 4 meses, mais ou menos, pistoleiros mandam-se foram identificados. Então, depois, demorou muito o processo judicial e o julgamento. Muito. Passou uns tempos na cadeia, mas está solto de novo, sabe? Diz que fugiu, mas às vezes tem hora que ele nem... Esse negócio de fugir, como é que está preso e vai sair da cadeia e fugir? Mas eu sei que tem gente que fala que ele está bem perto aqui. Uns falam que ele está bem na fazenda do tio dele. Tem gente que já viu ele aqui na rua. Eu não sei qual é que pessoa que estava falando, disse que viu esses dias ele aqui na rua. Ele não está longe não, está bem na fazenda do tio dele aí. Então, mandam-se Jerônimo Alves de Amorim, de 94 até 1999, ele tinha 2 mandatos de prisão decretados nesta região. Só que nunca esses mandatos de prisão foram cumpridos neste estado. Ele passava ostensivamente na sua Mitsubishi, já tinha isso nos anos 97, 6, com suas seguranças, no posto de polícia que estava perto daqui, passava. E o pessoal nunca pararam ele. Acho que a divulgação, apoio das entidades internacionais e de alguns amigos aqui no Brasil mesmo, a divulgação desses crimes fez com que a justiça, pelo menos, por mais que seja lenta, começasse a funcionar, né? Ele foi capturado em novembro de 1999, em Cancún, no México. Fica preso até junho de 2000, onde se realizou o julgamento dele. Você acha que não é vitória você ter a gente assim, tão simples, tão desprovidos de recursos, conseguir colocar no banco dos réus um fazendeiro que teve toda a sua vida bisbilhotada pela justiça, né? E que sentou no banco dos réus, sendo chamado de réu? Isso para nós já é vitória. Mas aqueles assassinos, que assassinou ele lá, eu tinha que conversar com o João ali, não sei se... Porque o cara lá, ele foi condenado, né? Ele foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, né? Agora, não tenho certeza se ele está preso. Então, depois começou a complicação, porque nunca deveria ter saído de Belém. Ele deveria ter ficado preso em Belém. Só que a família dele e o lobby muito forte que ele tem em todos os segmentos da população, fizeram uma pressão tremenda para que ele fosse transferido, preso para Goiânia, que era, de fato, a região da residência dele, da família dele. Depois, ele conseguiu, depois de mais ou menos 6 meses, de ter autorização a ter um
tratamento por razão de saúde, então cumprir a sua pena em prisão domiciliar, por razão de tratamento. É verdade que isso aqui é certo, que ele tinha problema de saúde, o início do câncer. Eles, então, o lobby dos médicos, inclusive, amigos deles, fizeram todo o esforço para que ele beneficie de um indulto, quer dizer, um perdão. Olha, eu acho o seguinte, essa prisão decretada, né? Eu não tenho fé porque muitas vezes eles decretam essa prisão e não prende. Né? Isso aí acontece porque os caras são poderosos, né? Vão entrar com recurso, vão entrar com advogado e vão acabar não indo para a cadeia. O máximo que se prender é 1 ou 2 pistoleiros, os que fizeram o crime. Mas os fazendeiros, eu não tenho muita fé que eles vão para a cadeia, não. Né? Porque lá já aconteceu muitas vezes de ser decretada prisão preventiva para mandantes, né? E eles não são presos. Quer dizer, a condenação pelo assassinato de Expedito está agora apagada. Então ele responde por outros processos, mas ele está agora livre. O importante é que se os trabalhos dele lá deu resultado, né? Os trabalhos dele deu resultado. Ele perdeu a vida, na verdade, mas os trabalhos dele deu resultado. Que hoje eles estão na terra, eles conseguiram a regularização dessas terras, eles hoje recebem os financiamentos do governo, mas foi uma luta que foi desencadeada pela coragem, né, de João Canuto, pela coragem de Expedito, né? Então eles conseguiram despertar na gente essa sede de justiça, essa sede de mudar a situação, né? E onde quer que a gente esteja, a gente vai estar fazendo isso. Eu era muito criança na época do ocorrido, né, do meu tio. E o que eu pude perceber de 91 para cá, que na família, pelo menos no norte para cá, houve uma revolução na família. Porque até então ninguém tinha se envolvido com reforma agrária, ninguém tinha se envolvido com luta por terras. Só a minha tia que sempre foi envolvida com o negócio de igreja, pastoral da criança, esses negócios, né? A tia Benedita. Eu estou com uns 25 anos que eu trabalho na Associação do Morador aqui. E uns 10 anos da Pastoral da Criança. Enfim, as outras coisas tudo aí. A gente está ajudando a participar, trabalhando em voluntário, né? Nós fundamos uma partilha, a comissão provisória aqui, na minha casa aqui, que é a casa deles. Nós fundamos aí a comissão provisória. É o João ali, mas eles é que estão atuando aí. Eu montei daqui do lugar. Eles estão atuando com a política aqui, não tá, João? Sou militante do PCdoB e sou inclusive da direção municipal, cogitando até uma candidatura minha a vereador esse ano aqui em Ribeirão das Neves. Descobrimos uma outra prima que é sindicalista também, em Vitória, no Espírito Santo. Ela era, na época, hoje eu não sei, mas na época ela foi presidente estadual do Sindicato das Domésticas, que é a Maria Creuza, filha da Eva, irmã de Expedito. Nós, trabalhadores domésticos, nos juntamos um grupo de cada região, né? E criamos o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos em 88, né? Finalzinho de 88. E daí, né, eu fui presidente no primeiro mandato por 5 anos, né? E depois fui novamente reeleita mais 5 anos no sindicato. O Tia Arcanjo é que trouxe alguma história dele para mim, como livros, né? E falou da vida dele, como ele era lá, sindicalista, era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso para mim é muito bonito, né? E isso para mim tá no sangue, porque eu também tenho muito a ver com isso. E tem a tia Águida que está no assentamento dos trabalhadores rurais sem terra, em Águia Branca. Eu estou com minha mãe lá, que está com 57 anos, mas se eu chamar ela para cá, ela vai querer brigar comigo. Ela não vai querer vir. Como ela já falou, meu irmão que mora em Minas, já chamou ela para poder morar com ela, ela não quis ir. Ninguém tira ela de lá. Ninguém muda isso da cabeça dela. Com a descoberta do meu tio lá, com a fatalidade que aconteceu com ele, despertou em nós uma coisa que não tinha, né?
Até então eu tinha uma imagem diferente. O que era um MST? Né? Eram as pessoas que não gostavam de trabalhar, que estavam lá para tomar terra dos outros. Mas hoje eu vejo que não é. Tanto é que eu faço parte de um grupo que está lutando por melhores condições de vida. Aí a minha irmã veio para cá e hoje nós estamos aí nessa mesma luta do meu tio. Foi aí que eu comecei a conhecer o trabalho, a luta dele, né, assim. Aí me dava mais vontade de entrar para uma luta dessa, porque eu tinha vontade de participar. Mas, poxa vida, eu não sabia que eu tinha alguém da minha família que tinha o sangue nas veias com essas coisas, né. Aí me deu mais vontade ainda. Hoje eu penso assim, antigamente eu pensava de uma maneira diferente. Hoje eu penso de uma maneira muito mais diferente ainda, né? É uma luta que não pode acabar. Eu moro em assentamento, eu sou sentada, mas isso aqui eu ainda acho que ainda é pouco ainda. Às vezes eu sozinha, assim, eu começo a falar sozinha, porque eu fico revoltada com as coisas que acontecem, não só no sul do Pará, aqui, nos lugares que a gente vive, a gente vê a impunidade, né, silenciando as pessoas. E que às vezes nem só assim com um tiro você mata alguém. Se você calando a boca de uma pessoa, você mata. Esse aqui é os 2 cadernos do meu pai, que ele sempre carregava junto com ele. Quando ele ia para a roça, assim, quando ele ia aqui nas coisas perto. E também de manhã, toda vez que ele já levantava com o caderno na mão, já inspirado, né? Escrevendo as poesias. As poesias dele, né? Ele contava fatos reais. Como a vida dele na escola, ele fez uma poesia. A vida dele na roça, ele fez uma poesia. A vida dele do sabiá, né? Ele fez uma poesia. A do jacu, fato acontecido na mata, ele fez uma poesia. Então, né? Ele buscou fatos reais para contar uma poesia. Para a gente fazer poesia, a gente tem que ter muito tempo e muita dedicação, porque poesia é uma coisa que vem de Deus e sai de dentro do coração. Eu não sei, talvez pode estar no sangue mesmo, né? Como ele foi um poeta e talvez pode estar no sangue. Eu tinha muitas poesias. Mas assim, o passar do tempo, que foi sumindo, sumiu um caderno meu de poesia, eu tenho uma ali. Eu tirei esse caderno, capa dura, verde, né? Escrevi na folha dele, na primeira folha da frente dele, escrevi versos e poesias. Aí eu comecei a escrever. Agora vou ler aqui um poema que logo após a morte de Expedito, não sei como veio a inspiração, mas eu consegui escrever mais ou menos uma homenagem a ele, que é mais ou menos assim. Eu botei o título de Dia Sem Fim, é mais ou menos assim. Naquele 3 de fevereiro, o que eu menos esperava era um bilhete chegar, mas o inesperado ocorreu. Quando o bilhete li, uma forte dor me correu, era a notícia de que tio Expedito morreu. Naquele momento, uma grande dor no peito senti, a felicidade acabou, a tristeza chegou e muitas lágrimas rolou. A notícia então espalhou, não houve amigos que não chorou pela perda do poeta lavrador. Alguns diziam que o poeta morreu como nosso Senhor, apenas porque defendia o povo do opressor. Quando ouço meu radinho nas madrugadas frias, as músicas me fazem sonhar com um Brasil tão lindo que eu não posso acreditar. Mas quando o dia amanhece, minha vida entristece. Olho em volta e vejo que tudo não passou de uma ilusão. Corro e ligo a televisão para tentar me enganar. Mas isso não vale nada, pois a televisão danada só me faz desesperar. Com ela tenho certeza que minha terra tão querida, minha pátria adormecida, há tanto tempo esquecida, precisa acordar. Joguei água na parede e nasceu um pé de arroz. Do arroz nasceu uma flor e da flor nasceu nós dois. Olha, primos e primas, tio, tias, esta é uma recordação que eu tenho demais na minha memória até hoje. E olha só, para vocês. Vocês lembram dessa? Cova do medo. Cova funda neste leito, cova que me quer. Eu não te quero, cova de cemitério. Cova que quer do mundo, os vivos. Há quem tu queres bolir, para depois engolir. Cova do medo, eu tenho medo de ti. Aos meus primos, eu diria que eles, apesar de não ter conhecido, né, o tio deles, eles tiveram assim uma pessoa, um tio, né, as minhas tias também que não conheceram ele,
eu diria que eles tiveram uma pessoa assim, que eu penso assim, né, que em primeiro lugar ele amou a Deus. Em primeiro lugar ele amou a Deus, depois ele amou os outros. Porque uma pessoa que fez tudo que ele fez, se não tivesse amor a Deus e ao próximo, não faria. É isso que eu penso. Que ele não teve medo de morrer para defender o direito dos outros, né? Eu diria isso, que ele amou acima de tudo, amou a Deus e depois ele amou o próximo. Que ele deu a vida dele acreditando na mudança, que ele acreditava na mudança da igualdade para todos. Ele deu a vida dele por isso. O silêncio invade minha alma ao entardecer nesses abertos campos. Passo a passo, atravesso essas campinas, seus tapetes me confortam e eu avanço. Entre montes, serras e rochedo, alegremente a passarada canta. As cortinas negras à noite e a lua branca se levanta. E nesse silêncio adormeço, e nas malhas de um som eu amanheço, espero um fruto de esperança e que é da minha confiança. Assim, ele não morreu, não. Foi uma semente que foi jogada na terra. Eu não acho que ele morreu, ele foi semeado na terra porque nasceram vários expeditos por aí. Eu tenho certeza que tem. Mas essa é a nossa história, né? Essa é a história nossa, do meu tempo para cá. Desde aquela época que eu entendi por gente, né? Essa foi a história da minha família.